Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de hoje e hoje nós vamos estar falando, nos direcionando direto aos nossos alunos do terceiro ano, nossos alunos finalistas, né? Hoje é a nossa aula do pós-médio. O que é o pós-médio? É aquela aula que você tem de relembrar o conteúdo que foi trabalhado em séries anteriores e que você vai precisar deste conteúdo no Enem. Ou seja, ele é sempre baseado no conteúdo que é mais cobrado no Enem. E hoje nós vamos falar em um dos períodos da história do Brasil, que foi o período colonial, né? O sistema colonial. Antes, para a gente poder se contextualizar, poder entender direitinho que período é esse, nós precisamos compreender o que estava acontecendo no mundo naquele momento. É importante que a gente relembre alguns conteúdos, como por exemplo as grandes navegações, né? O momento das grandes navegações ou da expansão marítima. E aí, como é que ocorreu a expansão marítima? A gente já sabe que Portugal ele foi pioneiro, né, na expansão marítima e que teve alguns fatores que contribuíram para isso, né? Por exemplo, o advento das caravelas, né? Teve alguns instrumentos, até trouxe uma para vocês estarem aqui relembrando, né? Trouxe uma miniaturinha para a gente estar vendo aqui, ó, o que era a caravela, né? Que até então não era possível. A caravela, a bússola, o astrolábio. Então esses foram instrumentos que fizeram com que ocorresse, com que tornasse possível dar uma volta ao mundo. Porque por muito tempo se acreditou, né, a igreja pregava e a humanidade acreditava, né, por isso que a gente fala que não existem verdades absolutas, os historiadores gostam muito de falar isso, mas verdades relativas, porque logo surgem outras verdades e essas substituem aquelas que outrora tinham muito misticismo e não era muito comprovado. Então, com a história das grandes navegações, né, foi desmistificado muita coisa naquele momento. Por exemplo, já se acreditou que a Terra era quadrada, que se você navegasse bastante, chegaria um momento que o oceano acabaria, os mares acabariam e você cairia no grande abismo, que era habitado por monstros, que você poderia ser tragado por esses monstros, por isso muitos se lançavam aos mares para buscar outros lugares, outras terras e não voltavam, não retornavam. Então a humanidade acreditava em tudo aquilo. Com o advento da caravela, com o advento do astrolábio, da bússola, nós vamos começar a viver um outro momento da história da humanidade, porque a partir de agora a expansão marítima vai ser possível ocorrer, né? A expansão marítima vai ser real a partir de agora. E aí então é importante que a gente lembre também que naquele momento a Europa estava passando pelo processo da política mercantilista. E o que era a política mercantilista? As nações haviam se formado, as nações já eram estados nacionais como nós conhecemos, né, hoje, né? Contudo, elas tinham uma economia enfraquecida, não era tão fortalecida, elas precisavam se tornarem independentes, né? Elas precisavam se fortalecer economicamente. Então, o que vai ocorrer? Elas vão procurar alguma forma de praticar essa política mercantilista para fortalecer a economia deles. E aí, então, tem alguns países que vão investir na questão no comércio, né? O comércio de especiarias, que estava muito em alta naquele momento, né? Algumas nações se voltaram para o comércio com o Oriente, com a busca das especiarias, como era chamado, que eram as ervas que vinham, né? As ervas finas que iriam modificar o gosto do alimento, porque não existia refrigeração, como por exemplo o tomilho, a pimenta do reino, né? Então eles iam em busca no Oriente disso. Outras nações se lançaram em busca de outras terras, de outros lugares para colonizar, para colocar, para determinar uma forma de domínio sobre essas nações e ter um excedente para a sua economia. É o que aconteceu, é o que Portugal e a Espanha fizeram, né? Eles foram os maiores colonizadores naquele momento. E quando se trata de Brasil, nós estamos falando de quem? De Portugal. Então eu fiz toda essa viagem para a gente chegar, para a gente compreender como é que foi o sistema colonial. Portugal chega aqui no Brasil, a gente pode falar em linhas gerais assim, né? Todo mundo sabe que no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, chegou no Brasil.
A gente ouviu lá no ensino fundamental que ele não queria vir para o Brasil, mas ele queria ir para o Oriente, né, na busca das especiarias. Daí contavam para nós que no meio do caminho teve um vento, esse vento mudou a bússola, então a caravela dele acabou navegando em sentido contrário, e eles chegaram aqui. Por conta disso, chamaram os nossos nativos que já estavam aqui, porque o Brasil, nas terras brasileiras não eram inabitadas, de índios. E a gente sabe que tem um outro lado da história que não é bem assim. Na verdade, ele veio para cá, ele tinha intenções de chegar aqui, porque em 1492 se chegou à América, né? Então já tinha estudos anteriores que relatam isso. Então, quando chega no Brasil, né, ele ficou pouco tempo aqui. Tem alguns historiadores que registraram em seus documentários, em seus documentos, em suas obras, que ele ficou em torno de no máximo 7 dias aqui, porque Portugal tinha um objetivo, que era praticar o metalismo, que era o que mais fortalecia a economia das nações naquele momento. O que era o metalismo? A gente viu isso, vocês viram isso no segundo ano, mas eu vou relembrar. O metalismo era a busca de ouro e de prata para fortalecer o Tesouro Nacional. Lembre-se, tinha uma economia mercantilista que estava por trás. As nações deveriam se fortalecer para isso acontecer, ou seja, elas deveriam se manterem no mercado econômico, negociando com outras nações. Tinham que ter, para ser forte, tinha que ter uma balança comercial favorável, que era negociar com outras nações, se manterem no mercado negociando, mas fortalecendo sempre o seu Tesouro Nacional. Então, uma prática de fortalecimento do Tesouro Nacional era a busca de ouro e de prata, ou seja, praticar o metalismo, que era uma norma, que era um dos itens, né, do mercado, da política mercantilista. Então, Portugal, quando chegou aqui, logo de início, chegou no litoral e perceberam que no litoral do Brasil não tinha ouro e não tinha prata, tanto quanto a Espanha já estava lucrando com os nossos vizinhos, como a Bolívia, como o Peru, o Paraguai, que tinha muita prata e muito ouro. Aqui no Brasil eles não encontraram de início, né? Mas resolveram colonizar. A gente sabe que tem todos os passos da economia brasileira, que vai ser uma outra aula que eu vou tratar com vocês, mas hoje nós vamos tratar única e exclusivamente do sistema colonial que se estabeleceu entre Brasil e Portugal. O que era esse sistema colonial? E aí eu fiz um esqueminha aqui, ó, montei um esqueminha para vocês, que é o sistema colonial do Brasil. Aí nós temos a colônia, que está aqui, e aqui nós temos a metrópole. Qual era o objetivo do pacto colonial? Portugal deixou bem claro o que ele queria com a colônia, né? Primeira coisa, ele buscava da colônia, tinha obrigação de fornecer os gêneros tropicais. Quais eram os gêneros tropicais? O pau-brasil, depois tudo que tinha aqui no Brasil pertencia a Portugal. É triste falar isso, mas é verdade. Por conta de quê? Por conta do pacto colonial. Esse era o sistema colonial. Qual era o objetivo desse pacto colonial? Portugal queria explorar ao máximo as riquezas do Brasil. Ou seja, nós representávamos um excedente na economia deles, então eles teriam que ter lucro com essa colônia, que era o Brasil, certo? Então, o sistema colonial, dentro do sistema colonial, a colônia oferecia os gêneros tropicais, que era a matéria-prima, entre elas o pau-brasil, que eu já citei anteriormente, e a metrópole mandaria então as manufaturas para o Brasil e a mão de obra escrava para estar executando. Gente, esse sistema colonial, por isso o monopólio comercial. E lembre-se, por que monopólio comercial? Porque outras nações chegaram aqui no Brasil, não foi só Portugal, mas por conta do acordo, por conta do pacto colonial, Brasil só poderia negociar com Portugal. Brasil só poderia vender o seu pau-brasil para Portugal. Aliás, eles levavam, né? Porque a gente sabe que teve um escambo, que era a moeda de troca aqui no Brasil, né? Quando eles fizeram um acordo com os nossos nativos, que eu vou estar explicando isso bem mais à frente. Mas o que precisamos saber da aula de hoje em resumo? Primeiro, sistema colonial foi entre Brasil e Portugal. O objetivo era a colônia entregar tudo que tinha de matéria-prima a Portugal e Portugal mandava as manufaturas e a mão de obra escrava. Esse era o pacto colonial. Quem lucrava com isso? Somente Portugal.
O Brasil só entregava porque a gente não tinha independência, né? O Brasil naquele momento era a colônia de Portugal. E colônia é aquele lugar onde você vai, onde você monopoliza, por isso existia um monopólio comercial, certo? Então, a nossa aula de hoje foi sobre o monopólio colonial ou sobre o sistema colonial, que é a mesma coisa. E aí depois vocês vão perceber, a gente vai estar falando ao longo das nossas aulas, as formas que Portugal encontrou para manter o controle da colônia. Entre eles, a administração colonial, a primeira forma, que foi a capitania hereditária, que vai ser o nosso próximo conteúdo, que a gente vai estar falando aqui no nosso pós-médio. Então, pessoal, essa foi a nossa aula do pós-médio de hoje. Espero ter ajudado, espero ter somado. Caso precise, faça contato. Tem uma tarefinha que eu vou deixar para vocês aqui na nossa sala de aula. Tá bom? Mas nós estamos aqui para somar, torcendo que esse tempo passe logo, que a gente se encontre fisicamente. Essa é a nossa aula do pós-médio. Forte abraço a todos e até a próxima aula.